desenvolvimento da nossa transmissão. Então, eu peço que vocês mantenham, né, por hora, o microfone e a câmera desligados, tá? Para que a nossa banda larga não se sobrecarregue e assim prejudique a transmissão, né? Mantenha os microfones, as câmeras desligados, e ao final de cada tópico eu abro aqui a possibilidade para aqueles que estiverem com uma dúvida, né, se manifestarem e fazerem aí as suas perguntas. Dessa maneira, se ao longo da aula você, né, tiver alguma dúvida, surgir alguma dúvida, anote para você não esquecer. Bom, deixa aí anotado para você não esquecer. E assim, ao final do tópico, eu abro ali a oportunidade e você faz a sua pergunta. O pessoal está aqui chegando ainda, então eu vou aproveitar esse primeiro momento também para passar para vocês algumas instruções, algumas informações, né? Eu postei lá no AVA, né, e parece que a maioria, se não todos, né, resolveram a atividade parcial, mandaram lá no e-mail, conforme a instrução, né, assinalando verdadeiro ou falso, certo ou errado, lá no gabarito, justificando e corrigindo as alternativas assinaladas como incorretas, né? E nesse final de semana eu pretendo, então, começar a fazer a correção dessas avaliações parciais, uma vez que todas as minhas turmas também entregaram nesse mesmo período, né? E nesse semestre eu estou com 13 turmas, então vai ter bastante trabalho para fazer a correção desse período. Perfeito? Além disso, como eu imagino vocês já estejam sabendo, obviamente, já está na sexta-feira, a coordenação recomendada pela reitoria decidiu manter o nosso calendário conforme originalmente publicado, de modo que nesse calendário original, esta semana que está se encerrando e a semana que vem são semanas de avaliações oficiais. E eu acho que por uma questão de adequação e até uma decisão correta, né, a maior parte dos professores, se não todos os professores, optaram, então, para realizar as avaliações oficiais na semana que vem, até para que a gente consiga definir a metodologia dessas avaliações. E, dessa maneira, a nossa avaliação será realizada na próxima sexta. Bom, na próxima sexta-feira, no mesmo horário da nossa aula, eu vou até dar aqui um tempinho, né? Vamos começar às 7h15, às 19h15, né? Nós vamos, então, realizar a avaliação oficial. E, a priori, nós vamos fazer essa avaliação através de um aplicativo, por assim dizer, chamado Google Forms. Google Forms, né, que é um programa que é utilizado, dentre outras finalidades, para a elaboração de avaliações. Sim? Dessa maneira, eu peço que vocês fiquem atentos ao AVA, tá? Que vocês acessem regularmente nesse final de semana e na semana que vem, tá, o nosso portal, porque lá na primeira unidade, na primeira sessão, lá onde eu coloquei, inclusive, o link para a nossa aula, eu vou abrir uma paginazinha, vou iniciar lá uma paginazinha. Tem alguém compartilhando uma tela aqui, ó. Eu estou até aparecendo nela. Eu não sei quem que é, não, mas tem alguém aí que está compartilhando a tela. Feito? Mantenham as suas câmeras e os seus microfones desligados. Cuidado para não iniciar compartilhamento de tela, para que a nossa transmissão não fique prejudicada. Perfeito? Mas, voltando aqui,
Fiquem atentos ao AVA, fiquem atentos ao portal. Lá na primeira unidade, na primeira sessão, eu vou abrir um tópico na nossa aula chamado Prova Oficial. Aí nesse tópico, clicando, você então vai ter acesso a todas as informações, tá bom? Como eu disse, muito provavelmente a nossa prova será realizada através desse Google Fotos. Eu digo muito provavelmente, né, porque ainda estou conversando com alguns professores, mas nos parece que essa será a melhor opção. Então eu vou passar um comunicado oficial. Eu vou colocar um comunicado oficial com todas as instruções para a nossa avaliação. Com todas as instruções, não se preocupem, apenas fiquem atentos ao portal. Primeira unidade, primeira sessão, vou lá abrir um tópico falando acerca da nossa avaliação oficial. Dizendo o que vai cair, na verdade eu nem precisava. Vai cair tudo até hoje, até o que a gente falar hoje, que a gente encerrar hoje. Né? Mas vou colocar lá as unidades referentes à nossa avaliação, a metodologia, o link para acessar a avaliação, tá? Que será realizado no dia da nossa aula, no dia do nosso encontro. Né? Vou marcar lá às 7h15 e você vai ter, então, um tempo limite para a realização da mesma. Ok? Não tem erro, não. De qualquer forma, fiquem atentos ao portal, que eu vou passar lá um comunicado oficial para vocês acerca da nossa avaliação. Ok? Como eu disse, na aula de hoje nós vamos trabalhar da mesma forma como fizemos na nossa primeira aula online. Eu vou concluir os tópicos, vou aqui lecionando, concluir o tópico e, feito dessa maneira, eu abro a oportunidade para alguém, tendo eventual dúvida, né, fazer aí o uso do microfone e, então, deixar a sua pergunta. Beleza? Dessa maneira, para testar a nossa metodologia, se alguém tem alguma dúvida com relação à avaliação parcial, com relação à avaliação oficial, né, pode agora fazer uso do microfone, então. Né, se alguém tiver alguma dúvida com relação a essas informações, pode fazer uso do microfone. Só se apresente, por favor. Castanha Júlio, eu queria só perguntar porque eu não entendi. É na próxima sexta prova, é isso? Na próxima aula? Exatamente. Ok, obrigado. A próxima sexta-feira, no mesmo horário da nossa aula. Tá bom? Como nós faríamos efetivamente lá na instituição, lá na faculdade. Ok? Eu entrei assim essa semana, eu não fiz ainda a avaliação parcial. Ainda tem como fazer, sei que tem um outro colega também que está essa semana. É possível ainda fazer ou... Perfeito. Depois você me manda então por e-mail, tá bom? Depois você me manda por e-mail a informação, a justificativa, porque o nosso tempo exauriu, né? O nosso tempo acabou, né? Mas depois você me manda por e-mail. Como esse aí é um caso particular, né? Então você me manda por e-mail e eu passo para você, aí eu tentar entender a razão, né? Porque você perdeu a avaliação e a gente chega a uma resposta, né? Você e mais alguém que esteja com a mesma situação, esteja na mesma situação. Beleza? Ok. Então vamos lá trabalhar. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Na nossa aula anterior, na nossa última aula, eu trabalhei com vocês a primeira parte, efetivamente, sobre direito civil. Né? Nós tivemos 3 aulas, por assim dizer, introdutórias, inclusive lá na faculdade mesmo, uma de apresentação, em onde nós identificamos o que é direito, a classificação do direito público, privado, né? E fizemos a identificação da nossa matéria, o direito civil. E aí na aula 2 e na aula 3,
trabalhamos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que inclusive é o tema objeto da sua parcial, né? O tema objeto da sua parcial. E nesse estudo, nós podemos observar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não é uma lei de natureza civil. A LINDB, ela não é uma norma civil. Ela é uma lex legum, ela é uma lei sobre leis, uma norma de sobre direito e aplicada a todos os ramos do direito, direito público, direito privado, direito internacional. De modo que, no nosso último encontro, é que efetivamente começamos a trabalhar o direito civil. E eu disse para vocês, nessa oportunidade, que 3 são os institutos fundamentais do direito civil, a saber, personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato, os 3 institutos básicos, os 3 institutos fundamentais do direito civil. E na aula anterior, então, nós trabalhamos o primeiro deles, a personalidade. E conforme está aqui no nosso quadro, então identificamos que personalidade não tem relação, né, com as características de uma pessoa, com o comportamento dela, assim como estamos habituados a falar popularmente, talvez extraindo aí um certo conhecimento de psicologia, né? A gente costuma dizer que a personalidade do sujeito é um pouco mais difícil, né? A personalidade dele é fácil, que ele é estressado, que ele é calmo, que ele é extrovertido, que ele é introvertido, enfim. Fora do contexto jurídico, a gente usa essa expressão personalidade nesse contexto. Agora, juridicamente, podemos então observar que personalidade, em verdade, é um atributo. É um atributo. E é um atributo que define a pessoa. Considerando que o mundo jurídico é composto por pessoas e bens, o que diferencia, o que distingue as pessoas dos bens é exatamente esse elemento, esse atributo chamado personalidade. Se tem personalidade, é pessoa. Pessoa natural ou jurídica. Pessoa. Se não tem personalidade, a priori, coisa. Eu digo a priori por quê? Porque tem ali uma zona cinzenta, né? Tem ali um espaço intermediário onde identificamos alguns entes chamados entes despersonalizados. Ou seja, entes que não são pessoas, mas que adquirem e titularizam alguns direitos. Mas, enfim, nós observamos nesse primeiro momento que personalidade é o atributo que define a pessoa. Se tem personalidade, é pessoa, natural ou jurídica. E ainda nesse contexto, a personalidade também é o que garante à pessoa uma proteção mínima e existencial por parte do Estado. Uma proteção mínima e existencial por parte do Estado. Proteção esta que decorre de um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que vocês vão estudar ou estão estudando com o professor Yuri, né, e que se encontra no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 3, é exatamente a proteção da dignidade da pessoa humana. E é essa proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, que se busca garantir através dessa proteção mínima e existencial conferida a toda pessoa pelo simples fato de ter personalidade. Proteção que aqui no direito civil nós chamaremos de direitos da personalidade. Eu bem me lembro, né, e eu fico muito feliz com isso, quando vocês vão raciocinando juridicamente, desde o início, né, uma colega
que fez uma pergunta bem pertinente, se não me engano, foi no finalzinho do primeiro horário, quando ela então disse: professor, um ente despersonalizado, ele tem aquela proteção mínima e existencial que a Constituição confere às pessoas? E a resposta é negativa. É negativa. A pessoa, porque tem personalidade, recebe essa proteção mínima e existencial por parte do Estado. O ente despersonalizado, muito embora possa titularizar alguns direitos, não terá essa proteção a qual me refiro. Por isso nós vimos nos dois primeiros tópicos aqui que a personalidade, além de ser o atributo definidor da pessoa, é o que garante também à pessoa uma proteção mínima e existencial por parte do Estado. E da mesma forma, complementarmente, fechando essa parte introdutória, nós também podemos observar que a personalidade é a aptidão genérica, é essa aptidão ampla, para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Muito embora o ente despersonalizado também possa titularizar direitos e deveres, o ente despersonalizado ele não tem essa aptidão genérica. A aptidão dele é restrita. Ele titulariza direitos e deveres inerentes à sua natureza, e exclusivamente à sua natureza. Já as pessoas têm uma aptidão genérica, uma aptidão ampla, fechando então essa parte conceitual. Posto isso, bem rapidamente, porque nós falamos do nosso encontro, partimos então à análise do início da personalidade, as discussões em torno do início da personalidade. E nós então analisamos 3 teorias, de muitas que existem, se a gente for analisar a fundo, nós vamos encontrar facilmente mais de 10 teorias, mas 3 que nesse início são as que produzem maiores consequências, são as mais debatidas. Teoria natalista, teoria da personalidade condicional e teoria concepcionista. A teoria natalista, também chamada de negativista, diz que a personalidade começa do nascimento com vida. E dessa forma, ela é negativista, por quê? Porque nega a personalidade ao nascituro. Os adeptos da teoria natalista, o nascituro, que é lá o bebê, né, na barriga da mãe, útero da mãe, nascituro, o ente já concebido, ainda não nascido, dotado de vida intrauterina, para a teoria natalista, o nascituro não é pessoa. E essa, inclusive, é a grande crítica que se faz, porque não sendo pessoa o que ele é, coisa, inevitavelmente essa é a resposta. Já a teoria da personalidade condicional fala-nos que o nascituro é uma pessoa sob condição. Condição, para o direito, é um evento futuro incerto. Portanto, essa teoria, ao nos dizer que a personalidade, que o nascituro é uma pessoa sob condição, ela então apregoa que o nascituro efetivamente adquirirá a personalidade quando e se nascer com vida. A efetiva aquisição da personalidade está, portanto, subordinada a um evento futuro incerto. De modo que essa teoria da personalidade condicional acaba enfrentando os mesmos desafios, os mesmos problemas da teoria natalista. E, por fim, nós temos a teoria concepcionista. Teoria que nos diz que a personalidade começa da concepção. E, por isso, ela é também chamada positivista, vez que reconhece a personalidade do nascituro. Os adeptos da teoria concepcionista afirmam que a personalidade começa da concepção, de maneira que o nascituro já é uma pessoa. E assim nós podemos, então, observar que, a despeito do artigo 2º, que diz lá, a personalidade começa do nascimento com vida,
ponto e vírgula, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção, a despeito do artigo 2º, na sua primeira parte, por conta da profunda proteção que o ordenamento jurídico confere ao nascituro, afirmamos que prevalece no nosso ordenamento jurídico a teoria concepcionista. Isso por conta da profunda proteção que é conferida ao nascituro. Uma coisa não tem como ser protegido dessa maneira. Nós identificamos na aula passada a quantidade de direitos que o nascituro tem. Ele não tem mera expectativa de direito, não. Ele já tem direitos. E são muitos. O nascituro ele tem direitos da personalidade. Ele é titular de direitos da personalidade. O nascituro, à luz do artigo 1798, ele é herdeiro legítimo. O nascituro, ele pode ser beneficiado por um testamento. O nascituro pode ser beneficiado por uma doação. O nascituro é protegido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O nascituro tem direito a alimentos, requeridos por sua mãe, em face do suposto pai, que são os chamados alimentos gravídicos. O nascituro pode sofrer dano moral, como nós observamos através de vários julgados. Inclusive, o fatídico julgado do Rafinha Bastos e da Vanessa Camargo, em razão daquela piada infame que ele realizou. O nascituro entende o Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica já há algum tempo, que pode sofrer dano moral. Ora, dano moral é a violação de um direito da personalidade. De maneira que só pessoas sofrem dano moral. Só pessoas. Só quem tem personalidade é que sofre dano moral. Se o STJ me diz, então, que o nascituro pode sofrer dano moral, ele está, em outros termos, informando que o nascituro é pessoa. O nascituro tem personalidade. Por isso eu instruí vocês a, numa prova, muita atenção, uma prova objetiva, onde você não consegue dissertar, onde você não consegue explicar, numa prova objetiva, se cair lá para você qual é o início da personalidade, numa prova objetiva de marcar X, você vai assinalar a alternativa que informe a personalidade, começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Porque esse é o texto do artigo 2º. Agora, se numa questão dissertativa essa pergunta lhe for feita, for realizada, você primeiro vai identificar e explicar as 3 teorias. E ao final, vai dizer que, independente do que você pensa, do que eu penso, do que qualquer pessoa pensa, prevalece no nosso ordenamento, por conta da profunda proteção conferida ao nascituro, a teoria concepcionista. Teoria concepcionista. Nós encerramos nossa aula exatamente nesse ponto. E exatamente nesse ponto, uma colega perguntou para mim acerca de eventual aborto. E não estou falando de aborto criminoso. Eventual morte do nascituro. Ela perguntou, professor, e se o nascituro não nascer com vida? Isso vai trazer algumas consequências? Isso vai trazer alguma complicação? Isso vai trazer alguma consequência prática? E sim, traz uma importante consequência prática. Uma importante consequência prática. Por isso até falei que eu não trabalharia lá na última aula, porque a gente já estava aí quase 10 horas da noite, não daria tempo de falar. É o ponto em que a gente retoma aqui, então. O que acontece se o nascituro não nascer com vida, o que acontece se ele nascer com vida e logo após falecer, enfim.
quais as consequências desse cenário para a prática jurídica. E aí, nesse ponto, então, eu preciso informá-los o seguinte. Veja aqui, eu abri um slide em branco, né? Pode ser uma desfocada na tela, tá? Porque a luz aqui é forte, aí a câmera tenta compensar, mas já a câmera se adapta. Mas, enfim, nesse momento eu preciso, então, dizer-vos o seguinte. Percebam, a teoria que prevalece no nosso ordenamento jurídico é a teoria concepcionista. Teoria segundo a qual o nascituro tem personalidade, porque essa personalidade começa da concepção. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Na verdade, essa teoria concepcionista, ela foi adaptada, ela foi ajustada. E esse ajuste que foi proposto pela Maria Helena Diniz, que é a autora desse livro aqui, ó, o livrinho azul, livrinho muito bom, só que ele é difícil de ler. É um livro muito bom. A Maria Helena Diniz, ela inovou, ela ajustou a teoria concepcionista e a tese dela é a tese das cores superiores. E, pessoal, primeiro semestre, entendam que você não é obrigado a concordar com tudo no direito. Na verdade, essa é a beleza da nossa matéria, essa é a beleza do nosso ramo. Né? Se eu quisesse trabalhar com uma ciência exata, eu ia fazer matemática, eu ia fazer engenharia, enfim. A beleza do nosso ramo é exatamente a abertura para o debate. Mas você não pode perder de vista aquilo que o STJ e o STF nos dizem de pacífico. Porque, a despeito dos debates, prevalece, em última ratio, o que o STJ e o STF estão entendendo. Vez que lá estão as últimas instâncias. Né? É óbvio que novas teses são sempre bem-vindas e novas teses podem mudar o entendimento dos ministros, mas você deve debater, você deve criar, deve discutir, tendo em mente aquilo que é pacífico. Porque senão você é desleal. Principalmente numa palestra. Numa aula, enfim, numa explicação. Né? Eu entendo que é desleal e é má fé quando o sujeito sustenta ali uma tese e fala como se essa tese fosse a tese mais pacífica do mundo, quando na verdade é uma tese minoritária. Tem uma doutrinadora em direito de família, que é uma doutrinadora muito importante. Eu leio, né, eu pesquiso nos livros dela, chamada Maria Berenice Dias. Tá? Não é a Maria Helena Diniz, Maria Berenice Dias. Mas eu, né, faço as devidas críticas a essa autora. Por quê? Porque ela apresenta muitas teses inovadoras, só que ela escreve como se essas teses fossem verdades absolutas. E, na verdade, é completamente minoritário. Tanto que, normalmente, quando ela apresenta essas teses inovadoras, né, com um arranjo muito bonito, raras as vezes que ela apresenta algum julgado, que ela apresenta alguma decisão. E quando apresenta, olhe lá no rodapé. Olha no rodapé que você vai ver a referência desse julgamento. Na maioria das vezes vai aparecer lá, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relatora, ministra Maria Berenice Dias. Ou seja, ela está ali citando um julgamento que foi ela que proferiu, ela era desembargadora. E eu acho isso, no mínimo, desleal. Por isso eu gosto muito do Flávio Tatucci. O Flávio Tatucci, ele apresenta as teses, diz o que ele pensa, mas quando o que ele pensa não é majoritário, ele informa. A despeito do que tem esse autor, majoritário é tal. Tá? Então,
defenda a sua tese, apresente os seus fundamentos, mas não perca de vista aquilo que é majoritário, especialmente no STJ e no STF. Por que eu estou falando isso? Porque nesse ponto, a despeito das muitas discussões, tá, o que o STJ tem entendido, aceitando a teoria da Maria Helena Diniz, ele tem dito o seguinte, que a personalidade ela se divide em duas espécies. Essa é a proposta da Maria Helena Diniz, atualmente pacífica no STJ. A personalidade ela é dividida em duas espécies. Personalidade formal e personalidade material. Qual a diferença entre essas duas espécies? A personalidade formal nos atribui a aptidão para titularizar direitos extrapatrimoniais. Direitos extrapatrimoniais. Então, ela é uma personalidade extrapatrimonial. E a personalidade material é o que nos possibilita a titularização de direitos patrimoniais. Então, ela é uma personalidade patrimonial. Veja lá, eu disse, o entendimento hoje prevalente é da teoria concepcionista. Só que é a teoria concepcionista atualizada, ajustada à realidade fático-jurídica. E, para tanto, a gente divide a personalidade em duas. Personalidade formal, que possibilita a titularização de direitos extrapatrimoniais, portanto, direito à vida, integridade física, integridade moral, nome, imagem, honra, intimidade, privacidade, integridade intelectual, ou seja, tudo aquilo que não é aferível economicamente, que não é apreciável economicamente. Personalidade formal. Já a personalidade material é o que nos atribui a aptidão para titularizar direitos patrimoniais, direitos de cunho econômico. Então, a personalidade material é o que me possibilita ser proprietário, possuidor, credor, devedor, comprar alguma coisa, vender, enfim, tudo aquilo que é patrimonial. Ponto. Então, há essa divisão. Por que essa divisão foi feita? Pelo seguinte, a personalidade formal, seja extrapatrimonial, ela começa na concepção. Por isso, entendemos, à luz da teoria concepcionista, que o nascituro é pessoa. Por isso, entendemos toda aquela proteção que o nascituro recebe. Ele tem direito à vida, ele tem direito à integridade física, por isso tem direito a alimentos, ele tem direito à intimidade, à privacidade, à imagem, à honra subjetiva, por isso é que ele pode sofrer um dano moral. Ele é pessoa, porque ele é dotado de personalidade formal. Então, ele é titular de todos os direitos, de todo o arcabouço protetivo extrapatrimonial.
Mas o nascituro, percebam, e agora vem o pulo do gato. O nascituro não pode ser dono de nada. Ele não pode ser credor de ninguém, ele não pode ser devedor de ninguém. Porque falta-lhe personalidade material. A personalidade material, ela começa quando? Ela começa no nascimento com vida. Notem, o nascituro é uma pessoa. Entendimento atualizado. O nascituro, ele é uma pessoa porque ele é dotado de personalidade. Personalidade que começa na concepção. Só que essa personalidade é uma personalidade formal, que o garante toda a proteção existencial, extrapatrimonial. Só que ele não pode ser dono de nada. Não pode ser proprietário de nada. Possuidor, credor, devedor, sócio de uma empresa, não pode. Porque a personalidade material, para tudo aquilo que é econômico, para tudo aquilo que é patrimônio, essa começa no nascimento com vida. Então, veja bem, foi exatamente a pergunta que a colega fez no final da última aula. Eu posso fazer um testamento em benefício do nascituro? Posso? Posso. Ele é válido. Por que eu posso fazer um testamento em benefício do nascituro? Porque ele é pessoa. Eu não posso fazer um testamento para o meu cachorro, para o Tobias, porque é coisa. Para o nascituro eu posso, porque é pessoa. Mas esse testamento só produzirá efeitos de modo a transmitir a porção que eu destinei ao nascituro se ele nascer com vida. O nascituro é herdeiro legítimo. Se o sujeito morreu, deixou ali a esposa grávida, o bebê é herdeiro. Ele é herdeiro por quê? Porque ele é pessoa, ele tem personalidade. O cachorrinho não é coisa. O bebê, ele é herdeiro. Só que ele só se tornará proprietário da herança, da parte dele na herança, se e quando nascer com vida. Se eu ofender a honra do nascituro, eu estou cometendo um ato ilícito, eu estou causando um dano moral. Sim, eu estou. E posso ser por isso condenado. Porque o STJ entende que o nascituro é pessoa, pode sofrer dano moral, portanto. Só que o direito à indenização, o nascituro só terá se e quando nascer com vida. Percebam essa bifurcação. Ele já é pessoa, porque ele tem personalidade formal e receberá toda a proteção extrapatrimonial. Mas eu não posso colocar um imóvel no nome do nascituro. Posso doar um imóvel para ele. Mas eu não tenho como colocar um imóvel no nome dele. Só se ele nascer com vida. Ele pode herdar. Sim, ele é herdeiro. Mas ele só recebe a propriedade da herança se nascer vivo. E o que marca o nascimento vivo? Veja bem, o que determina se um nascituro nasceu com vida ou não? O que determina? Uma mulher grávida foi levada às pressas para o hospital e lá teve de realizar um parto de emergência. E o bebê morreu. O bebê morreu. Como saber se esse bebê nasceu com vida ou se ele nasceu morto? Eu preciso saber. Como? O que determina se esse bebê nasceu com vida ou se ele nasceu morto? O que determina o nascimento com vida no Brasil é a respiração. É a respiração. Respirou, nasceu vivo. O pulmãozinho ali, o pulmão do bebê, inflou, então significa que ele respirou. E tendo respirado, nasceu vivo. Não interessa se ele
durou 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, dias, semanas, anos, respirou, nasceu vivo. Esse é o parâmetro absolutamente pacífico no nosso país. O que marca o nascimento com vida é a respiração. Eu imagino que tenhamos aqui talvez algum médico, alguém que é parente de médico, e nas doutrinas, a gente ouve falar sobre um exame clínico, um exame médico, que eu acho um pouco estranho, sabe? Eu acho um pouco arcaico. Penso que deveria ter uma forma mais moderna de se fazer. Então, eu não sei se ele é realizado até hoje, mas todos os livros de direito e de bioética nos apresentam esse exame, chamado docimasia hidrostática de Galeno. Docimasia hidrostática de Galeno. Em que se faz o quê? Coloca ali o bebê, o pulmão, né, num balde, uma banheira de água, com água, e se ele afundar, é porque ele não respirou, o pulmão não inflou. Então nasceu morto. Se ele boiar, então o pulmão inflou. Nasceu com vida. Tá? E parece um pouco arcaico, né? Mas, enfim, independente disso, é importante gravar que no nosso país o que determina o nascimento com vida é a respiração. É a respiração. Digo isso por quê? Porque há países em que o que determina o nascimento vivo é o corte do cordão umbilical e a total extração do bebê da placenta, a separação do bebê da placenta. Em alguns países é o que determina o nascimento com vida. Noutros países, o que determina o nascimento com vida é a permanência desse bebê vivo por 24 horas após concluir o parto. Se ele permanecer vivo por 24 horas, então será declarado nascido vivo. E há ainda países que entendem que o que define o nascimento vivo é a viabilidade desse bebê para viver fora do útero. Porque existem algumas anomalias, existem algumas doenças que privam totalmente, né, o bebê de viver fora do útero. Então ele não tem viabilidade. E aí nesses países, então eles vão dizer que o bebê inviável, num aspecto extrauterino, ele será considerado nascido morto. Independente de todos esses critérios, no Brasil, grave, o que define é respirar. Respirou, nasceu vivo. Respirou, nasceu vivo. Respirou, adquiriu personalidade patrimonial. Para fechar aqui, e aí eu abro para pergunta, para quem eventualmente tenha dúvidas. Tá? Deixa eu só fechar aqui que eu vou te dar um exemplo em que talvez, através do qual, você consiga entender apenas uma repercussão do que a gente está identificando aqui. Imagine você que um sujeito chamado Caio, tá? Esse é um nome que vai aparecer muito nos exemplos jurídicos, né? Tem aí algumas figurinhas carimbadas no direito. Caio, o Mévio, o Tício, né, que são nomes que vão aparecer em muitos exemplos ao longo da faculdade. Então tem aqui um sujeito chamado Caio. E esse Caio, ele é muito rico. Muito rico. Tem um patrimônio bem grande. Ele não é casado e nem tem filhos. Ele é muito rico, solteiro, sem filhos. Ele tem pai e mãe. Tem pai e mãe. E aí conta-nos a história que esse Caio, né, para usufruir ali de todo o patrimônio que ele tem, muito rico, ele então foi passar o seu carnaval lá em Salvador, né? E no carnaval de Salvador ele conheceu uma determinada mulher. Não vou dar nome para ela não, vamos deixar aqui. Determinada mulher, nunca tinha visto antes, conheceu lá essa mulher, relacionou-se sexualmente com ela e ela engravidou.
E ela engravidou. E agora nós temos um nascituro, ente já concebido, ainda não nascido, dotado de vida intrauterina. Nós temos aqui um nascituro. Beleza. E a nossa história continua dizendo, narrando que quando Caio estava então voltando para sua casa, o avião caiu e ele morreu. E lembre-se que Caio era muito rico. Ele era muito rico. De modo que agora a gente precisa compreender aqui como ficará o patrimônio dele para depois da morte. Como será partilhada a sua herança. O artigo 1829 do Código Civil nos apresenta a ordem de chamamento dos herdeiros. E nesse artigo 1829, inciso 1, o legislador diz que primeiro nós chamaremos os descendentes. Caio tem descendente? Tem. O nascituro. Porque nascituro aqui. O nascituro. Nascituro. Que à luz do artigo 1798 é herdeiro. Nós não chamaremos os pais do Caio, havendo descendentes, a menos que ele tivesse feito um testamento. Mas não foi esse o caso. Aqui não tem testamento, aqui não tem esposa, aqui não tem outros filhos. Ah, professor, por quê? Porque aí você vai complicar um pouquinho o nosso exemplo, tá? E vocês vão aprender dentro de breve que sucessões é uma das matérias mais difíceis da faculdade. Então vamos manter o nosso exemplo simples, por enquanto. Tá? Vamos manter o nosso exemplo simples. O sujeito morreu, ele não tinha descendentes, não tinha cônjuge, não fez testamento. Ele saiu lá, engravidou uma determinada mulher, na volta faleceu. Opa, ele tem um descendente, que é esse nascituro herdeiro dele. Aí note você, o nascituro já é herdeiro. O nascituro já é o herdeiro. Só que ele não tem personalidade material. Ele não é proprietário da herança. Não tem como ser proprietário da herança. Perfeito? Ele é o herdeiro, ele é o único herdeiro próprio. Mas ele não pode ser proprietário da herança, porque não tem personalidade material. Aí a história segue, dizendo que lá no 7º, 8º mês, essa mulher teve uma complicação na gestação, foi levada às pressas para o hospital, e lá no hospital, submetida a um parto emergencial, o bebê morreu. Fizeram lá o exame necessário e foi identificado que ele não respirou. Portanto, ele nasceu morto. Se ele nasceu morto, muito embora fosse o herdeiro, ele nunca se tornou proprietário da herança. Ele não tinha personalidade material. Se ele nasceu morto, ele nunca se tornou proprietário da herança. Por causa disso, nós vamos chamar a segunda classe sucessória, que é a classe dos ascendentes. E a herança do Caio será então distribuída entre o pai e a mãe dele, na proporção de 50% para cada. 50% para cada. Por quê? Porque o bebê nasceu morto. Ele não adquiriu personalidade material, nunca foi proprietário da herança. E você transmite por herança aquilo que é seu, aquilo que você tem. Não tinha nada. Mas, na verdade, quando fizeram lá o exame, descobriram que o bebê respirou. O pulmãozinho dele inflou. Ele nasceu com vida. Coitado, mas viveu ali por minutos. Ele morreu nas circunstâncias ali do parto, mas, tendo sido realizado o exame, constatou-se que ele nasceu vivo. E se ele nasceu vivo, no exato momento da primeira respiração, ele adquiriu personalidade material e se tornou dono de tudo que o seu pai lhe deixou. Agora, com a sua morte, imediatamente após, eu não apenas terei que fazer uma certidão de nascimento e uma certidão de óbito, que ele nasceu vivo e depois morreu. Eu vou fazer o inventário dele.
considerando que ele era proprietário de tudo que o pai o deixou. Vou fazer o inventário dele e, óbvio, né, ele não tinha nenhum filho e nem era casado. Então eu vou chamar quem? Os ascendentes. O pai dele já está morto, mas a mãe não. Ele, ao nascer com vida, se tornou proprietário de 100% da herança de Caio, e com a sua morte posterior, ainda que ele tenha vivido minutos, ele respirou. Com a sua morte posterior, todo esse patrimônio será transmitido para a sua mãe, porque eu não chamo avós enquanto eu tiver primeiro grau. Ou seja, esse patrimônio vai para a mãe do bebê. De modo que, observe, em última ratio, todo o patrimônio de Caio ficará para aquela mulher que ele conheceu por uma noite apenas. Por quê? Porque ela herdou do Caio? Não. Porque ela herdou do filho de Caio, que é filho dela. Observe como é importante a definição, e esse aqui é apenas um exemplo. Observe como é importante a definição do nascer vivo ou nascer morto. O nascituro, no entendimento do STJ, já é pessoa, já tem personalidade, mas ele só tem direitos extrapatrimoniais, direitos existenciais. O nascituro não pode ser dono de nada, não pode ser dono de nada. O entendimento do STJ, entendimento prevalente, é de que a personalidade material começa no nascimento com vida. No exato momento em que nasceu vivo, ele adquiriu personalidade material e se tornou proprietário da herança deixada por seu pai. Ok? Beleza. Aqui a gente encerra, então, a parte referente à personalidade. E quem tiver dúvida agora, pode fazer aí acesso, pode acessar o seu microfone, né, e eu tentarei compreender aqui e explicar a sua dúvida. Ficar à vontade. Então, aqui, se eu apago o quadro. Ninguém? Que isso, hein? Estamos aqui, turma boa. Agora eu estou na dúvida se essa turma é boa mesmo ou se é porque não tem ninguém assistindo, né? Estamos aqui, estamos aqui. Fala aí, quem que acessou o microfone? Estou falando que a gente está aqui, sim. Ah, tá. Então aí. Então tá bom, então. Então entenderam. Estamos assistindo, professor. Tá todo mundo Beleza. Estou aqui tentando entender ainda. Pelas provas de entender, não, professor. Qual que é a dúvida? Eu ainda tenho que entender, processar para poder vir as perguntas, né? Minha dúvida, né? Ainda estou tentando ainda. Beleza, então vai processando aí. Estamos aqui, professor. Eu vou tocar aqui para o próximo ponto. Se surgir a dúvida, você anota e me responde na próxima, então. Ok. Estamos aqui, professor. Estamos firmes aqui. Estou aqui no Vacácio Ledes ainda. Então não vai brincadeira. Professor, a dúvida só aparece na hora da prova. É, né? Bem na hora que ela não pode aparecer, né, Pri? Professor, como que foi as provas? Eu já recebi, eu ainda não corrigi, não. Tá? Porque eu recebi de todas as minhas turmas, e como são 13, eu ainda não consegui chegar na de vocês. Mas já recebi, já. Daqui a pouco saem as notas. No final de semana saem as notas. Belezinha, pessoal. Se alguém lembrar aí de alguma dúvida, depois de processar tudo, anota e na próxima oportunidade poderá te dar a dúvida. Vou aproveitar então. Aí. Entendo essa mulher um outro filho. Com a morte, mulher, né, não com o cara. Isso, a mulher, ela tem um outro filho, ou seja, o herdeiro deixou um irmão também. Perfeito. Como que ficaria
Perfeito. Essa é fácil. Essa é fácil. Dá para responder sem muitas dificuldades, né? Porque é uma resposta simples. Na verdade, o irmão do nascituro não vai receber nada. Vai ficar só para a mãe dele. Por quê? Veja bem, como é que é a ordem de chamamento hereditário? Lá do artigo 1829. Só para vocês perceberem. Quando uma pessoa morre, não tendo ela deixado o testamento, primeiro nós vamos chamar os descendentes com o cônjuge. Só que eu falei aqui que o cara é solteiro, porque a herança do cônjuge ela é difícil de ser apurada, vez que depende do regime de bens. Então, primeiro eu chamo descendentes com cônjuge, mas eu vou ter que discutir qual é o regime de bens do casamento. Bom, se não tiver cônjuges, segundo, nós vamos chamar os ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Em concorrência com o cônjuge. Beleza. Se não tiver ascendentes, terceiro, tudo ficará para o cônjuge ou para o companheiro, tá? Isso aqui vale para a união estável também. Terceiro. E só se não houver nenhum descendente, nenhum ascendente, não existir cônjuge ou companheiro, é que a gente começa a chamar os colaterais. E os primeiros colaterais, segundo grau, são os irmãos. Então, pessoal, irmão não é tão fácil de herdar, não. Tá? Na verdade, para irmão herdar, o sujeito que morreu, ele não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, e não era casado nem de nenhum estado. Aí é que eu começo a chamar os colaterais, iniciando pelos irmãos. Né? Não é tão simples assim, irmão herdar, não. Um irmão herdar do outro. Então, o irmão do nascituro não ia ficar nada. Ia ficar com a mãe dele. Professor, mas e se a mãe também tivesse morrido no parto? Né? E ela morreu antes dele. Ela morreu antes dele. E aí? Aí nós chamaríamos os avós. Pais dela e pais do Caio. Considerando que os pais dela estavam vivos, os pais do Caio também, aí ficaria 25% para cada um. Ficaria 25%. Mas ela não tinha pais, aí vai ficar só para os pais do Caio, né, por herança do neto. Então não chegaria nesse irmão. São 20 horas. Não chegaria nesse irmão, em hipótese, porque os pais dele estavam vivos. Estavam vivos. E? Beleza. Professor, desculpa, eu não consegui entender essa questão da personalidade formal, porque, assim, eu não sei se na prática acho que não tem como acontecer, é mais teórico mesmo. Se na personalidade formal eu tenho direitos extra-patrimonial, eu tenho, e vamos supor que o nascituro sofre alguma ofensa, né? Ele entra, aí os pais entram com um processo de dano moral. E supondo ainda que o processo ele termine antes do nascituro nascer, como seria a sentença desse processo se ele não pode receber bem? Perfeito. Boa pergunta, tá? Era daquele início. Isso. Perfeito. Eu acho que até você tinha feito a pergunta daquele, né? Na semana passada. Foi. Nesse caso, primeiro, a Jaqueline está sendo bem gente boa, né? Porque um processo no Brasil para acabar tão rápido é difícil, mas vamos supor que ele acabou, né? Vamos supor que ele acabou, teve sentença transitada em julgado. Jaqueline está falando o seguinte: como o nascituro tem direitos extrapatrimoniais, afinal, ele tem personalidade formal, ele tem direito à honra. Ele tem direito à honra. Por isso que em todos aqueles exemplos que nós citamos semana retrasada, houve dano moral. O filho da Vanessa Camargo sofreu dano moral, os filhos daquela mulher que foi estuprada enquanto estava grávida sofreu dano moral, a filha daquela outra que teve a imagem da ultrassonografia divulgada sofreu dano moral. Enfim, por quê? Porque já é pessoa, já tem personalidade, já é titular de direitos extrapatrimoniais, tais como honra, imagem, integridade física, intimidade, sofreu dano moral. E aí a Jaqueline pensou numa situação em que
o nascituro ajuizou a ação, representado pelos pais. A ação foi muito célere, acabou, sentenciou, transitou em julgado. Como que vai ficar essa sentença, então? O juiz vai condenar o réu a pagar um valor tipo de indenização. Só que ele vai colocar ali na sequência. Se o bebê nasceu com vida. Então, a indenização vai ficar suspensa, Jaqueline. Tá? Essa seria uma situação muito rara, porque um processo como esse, com as peculiaridades, para acabar antes de 9 meses, no Brasil, eu não acredito que aconteceria. Mas se acontecer, a indenização ficaria suspensa. Por quê? Porque ela ficaria na dependência do bebê nascer ou não nascer vivo. Se ele nasceu vivo e morreu logo depois, então ele adquiriu personalidade material, a indenização se tornou devida e será transmitida por herança aos seus. Será transmitida por herança aos seus. Se ele não nascer vivo, aí a indenização fica prejudicada. O sujeito vai ser condenado, só que vai ser só pro forma. Só pro forma, porque ele não vai pagar nada. Não vai pagar nada de tipo de indenização. A indenização vai ficar prejudicada. Se a gente imaginasse lá que a filha da Vanessa Camargo não tivesse nascido com vida, não nasceu com vida, então os 50 mil que o STJ determinou para ela ficaria prejudicado, mas o Rafinha Bastos somente pagaria os 50 do marido da Vanessa Camargo e da Vanessa Camargo. Fica sob suspensão. Por isso que, muito embora, pegando aqui o gancho da pergunta da Jaqueline, muito embora no Brasil quase ninguém adote a teoria da personalidade condicional, a briga é natalista e concepcionista. Quase ninguém adota a teoria da personalidade condicional. Por que a gente fala sobre ela e por que ela tem relevância? Porque foi exatamente essa teoria da personalidade condicional que nos levou a rever a posição concepcionista. Dizendo que a única coisa que está sob condição são os direitos patrimoniais. Os direitos extrapatrimoniais ele já tem desde a concepção. Né? Quase ninguém adota a teoria da personalidade condicional. Mas ela foi importante porque ela nos fez rever a concepcionista, chegando então nessa conclusão, né? Atualmente aplicada. Oi, mais alguma dúvida, querido? Não, obrigada, professor. Mais alguém? Beleza, pessoal. Então é o seguinte, 8h15. O nosso intervalo é 8h05. Nosso intervalo é 8h15. Para eu não começar a capacidade aqui, falar 5 minutos e parar, então vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar o intervalo agora. Pessoal, 15 minutinhos só, tá? 15 minutinhos só. 8h20 depois de volta. E aí a gente volta falando da capacidade. Capacidade. Que aí fica até melhor.